Olá, o meu nome é Giovana Silva Faria, eu sou estudante do 8º período do curso de Administração no IFTM e hoje, juntamente com a minha dupla, Isabelle e Dayana, nós vamos falar sobre a dor da desorganização financeira e como o essencialismo pode salvar a sua vida econômica. Para contextualizar, o livro que nós ficamos responsáveis por fazer a leitura e apresentação foi o Essencialismo, a disciplina Busca por Menos, do autor Greg McKeown. E ele nos leva a pensar e a explorar o que realmente é essencial na nossa vida, o que realmente é importante e o que nos ajuda a crescer, o que contribui para o que a gente quer construir na nossa vida. Depois que você faz essa seleção das coisas que realmente são importantes na sua vida, ele elimina todas as coisas que são desnecessárias, que não têm tanto valor, que não vão te agregar para o seu crescimento, tira hábitos e rotinas que roubam o seu tempo e que vão te ajudar a ter uma rotina muito melhor. E ele ressalta que eliminar não vai ser uma perda, e sim uma libertação dos maus hábitos. Depois que você faz a eliminação desses hábitos ruins, vem a hora de executar os hábitos que são realmente essenciais. E aí você vê que, na verdade, o que você precisava era de uma rotina simples, de coisas simples que tornam ações importantes e mais fáceis, tornando assim a sua rotina muito melhor, uma rotina planejada e que vai te produzir foco, que vai te levar ao foco para você alcançar os seus objetivos e as suas metas. Pensando na sociedade como um todo, nós encontramos uma pergunta que assombra todas as pessoas ao início do mês, durante o mês todo, que é: por que o dinheiro some? Porque quando chega no final ou no início do mês, hora de pagar uma conta, você paga conta e no final acaba que não tem dinheiro nenhum. O que aconteceu com o meu dinheiro? O que foi que aconteceu? Por que ele sumiu? Aonde ele está? A falta de planejamento leva as pessoas a fazer este tipo de questionamento. Mas, na verdade, o que a maioria da sociedade está vivendo é uma verdadeira crise financeira. Não é falta de dinheiro, é o excesso de escolhas, é a falta de planejamento. Quando você faz compras por impulso, tem aquela ansiedade, aquela necessidade financeira de você gastar um dinheiro com uma coisa que não é essencial. É a falta de clareza sobre as prioridades da sua vida. Se você não tem planejamento, se você não pensa antes de agir, antes de fazer uma compra por impulso, você acaba no mesmo ponto que é a pergunta: por que o meu dinheiro sumiu? Aonde que ele está? Você não sabe o que acontece com a sua vida financeira, porque você não se planeja. Quando não se tem planejamento, nós entramos numa vida em modo automático, onde nós fazemos gastos sem pensar e vivemos através de parcelas. Às vezes, você nem precisa daquilo que você quer comprar e o valor também não é muito alto, mas como você já está apertado pela falta de planejamento, você vai parcela a sua compra, que não é um valor muito alto, em 1, 2, 3 vezes, 5 vezes, e acaba entrando em um endividamento. Como a nossa professora mesmo já explicou pra gente, quando você faz uma compra e não tem aquele dinheiro, quando você faz uma compra no crédito, você não tem aquele dinheiro não é seu e você já está em um endividamento. Além da pressão social para consumir. Às vezes você não se planeja, não tem um dinheiro guardado para uma hora de lazer, mas pela pressão social de pessoas, pela vida social que você quer acompanhar, você acaba indo fazer algum passeio, fazer uma compra por impulso e você acaba entrando nessa pressão social para consumir. Você não precisa daquilo, aquilo não é essencial, mas você quer fazer porque as outras pessoas estão fazendo. E isso é uma forma de viver em modo automático. Então, todas essas coisas levam você a uma rotina mal acompanhada, uma rotina mal preparada, porque não tem planejamento. E aí, o que o autor do livro nos ensina sobre isso? O Gregory McKeown, ele nos ensina que o essencialismo não é fazer mais coisas, e sim fazer as coisas certas. Você tem que ter um foco no essencial para reduzir o estresse financeiro. Se você tem um planejamento,
Se você se planeja, separa, seleciona todas as coisas que são essenciais na sua vida, você não vai ter estresse. Você vai ter tudo na ponta do lápis, você vai ter tudo numa planilha arrumadinha e você vai saber tudo que está acontecendo na sua vida financeira, você vai saber onde que foi o seu dinheiro e aquela pergunta que te assombrava sobre por que o dinheiro some, não vai mais te assombrar, porque a partir do momento que você tem um planejamento, você tem o domínio da sua vida financeira. E é aí que eu te pergunto, o que realmente é essencial para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Sabe o que é realmente essencial para sua vida? Já selecionou quais são as coisas importantes que vão ajudar no seu crescimento e eliminou o que não deveria estar ali? Eliminar não é uma perda, é uma libertação. Pense, selecione, elimine e execute o que é bom para você ter um domínio da sua vida em todas as áreas, porque isso vai levar à disciplina, e disciplina é uma das coisas mais importantes que nós vamos ter e uma das coisas mais importantes para o seu crescimento. E quando a gente aplica no nosso dinheiro esses ensinamentos que o essencialismo traz pra gente, que a gente vai ver o lado bom da vida, né? Que a gente vai ver com mais clareza as nossas prioridades, vai consumir mais consciente. A gente pode até ver uma coisa ali que a gente quer, mas vai saber, vai ter consciência de que aquilo não é pro momento, vai ter menos ansiedade, porque vai ter um controle, né, de tudo, do nosso dinheiro mesmo, né? E aí, pra gente atingir, né, esse controle, diminuir a nossa ansiedade e ter uma consciência melhor das nossas prioridades, existem 3 passos principais. O primeiro é cortar o excesso. Essas assinaturas inúteis que a gente tem, que pouquíssimas vezes pode contar no dedo, que a gente entrou num streaming para ver um filme, um documentário, o que for, a gente entra muito pouco, então a gente pode cortar esse excesso, né? Os gastos impulsivos que a gente tem, hoje em dia a gente tem muito do famoso FOMO, que é ficar com medo de não comprar e depois perder, essas promoções enganosas que tem, né? Às vezes está o mesmo preço, mas aí a gente acha que diminuiu, que o preço abaixou, que está com desconto, e a gente compra. Os parcelamentos desnecessários, a gente precisa cortar tudo isso, né? Porque o Greg mesmo, ele fala que a gente precisa eliminar antes de adicionar. Então a gente tem que cortar esse excesso, a gente tem que simplificar a nossa vida, né? Organizar e reduzir tudo isso, tudo que não é essencial para nós. O segundo passo é dizer não para o que não importa. Hoje em dia tem muita pressão social, né, pra gente ficar na tendência. Vou dar o exemplo do iPhone, que todo ano sai, né, um modelo novo e muita gente troca de telefone a cada atualização. E a gente não precisa disso, né? Tem tanta coisa mais importante na nossa vida do que atender a essa pressão social que muitos impõem na gente. A gente tem que dizer não para as compras só para agradar as outras pessoas, dizer não para os sonhos que não são nossos, dizer não para as coisas que não fazem sentido na nossa vida e principalmente para o estilo de vida acima da renda. A gente vê muito hoje em dia pessoas vivendo um padrão de vida que é completamente fora, assim, que não cabe no bolso da pessoa, mas ela tá ali vivendo esse estilo de vida, esse padrão de vida que tá muito acima da renda dela. E aí o Greg até fala que se você não define suas prioridades, alguém define por você. E é isso entra muito na pressão social, né? Se a gente não fala não para as coisas, a gente acaba cedendo e comprando coisas desnecessárias, gastando nosso dinheiro com coisas inúteis e desnecessárias mesmo. E o terceiro passo é uma prioridade por vez. Então a gente tem que buscar quitar as nossas dívidas, montar uma reserva, que é muito importante. A Taila já falou disso várias vezes em sala de aula. Buscar pelo menos 6 vezes mais do que
o nosso salário, né, para essa reserva. Tem que buscar também estudar para aumentar a nossa renda. A gente não pode ficar acomodado com o que a gente está ganhando hoje. E principalmente investir esse dinheiro, né? Ele não pode ficar ali parado, porque a gente tem essa mania de gastar, né? Se tá ali, a gente gasta. Então a gente tem que buscar investir, organizar o nosso dinheiro e sempre um foco, né? Uma prioridade por vez. E o essencialismo vai nos lembrar que menos é melhor. Então é melhor a gente ter menos estresse, menos dívidas, menos impulsos e ter mais propósito na nossa vida. E aí vem a seguinte reflexão: você quer continuar vivendo no excesso ou quer começar a viver sua vida pelo essencial? Eu acredito que nada em excesso vai ser bom para a nossa vida. Tão bom a gente ter a nossa vida organizada, ter o controle daquilo, do nosso dinheiro, né? Saber onde que a gente está gastando e não ter um gasto muito excessivo. E às vezes ficar com medo, ficar com ansiedade de como que vai pagar essa dívida ou como que esse dinheiro sumiu. Então, eu acredito que viver pelo essencial é melhor do que viver pelo excesso. E essa foi a nossa resenha do livro Essencialismo. A gente agradece muito pela atenção e indica bastante esse livro para todos vocês lerem.